a eternidade. Seu desejo é ser pai de muitos filhos iguais ao teu, iguais ao teu. Desde a eternidade, seu desejo é ser pai de muitos filhos iguais ao teu, iguais ao teu. Traz de volta, me traz de volta, me traz de volta ao teu jardim, ao teu jardim. Me traz de volta, me traz de volta, me traz de volta em tua mesa, ao lugar pra mim. Me traz de volta, me traz de volta, me traz de volta ao teu jardim, ao teu jardim. Me traz de volta, me traz de volta, me traz de volta em sua mesa, ao lugar pra mim. Eu não quero mais estar em sua casa e não me alegrar contigo. Eu não quero mais estar em sua casa e não celebrar. Eu não quero mais estar em tua casa
se partiu com a dor da minha queda, mas tua graça abriu o caminho de volta. Teu coração se partiu com a dor da minha queda, mas tua graça abriu o caminho de volta, me traz de volta, me traz de volta, me traz de volta. Pelo novo e vivo caminho, não mais escravos, adotados como filhos, não mais escravos, adotados como filhos. Diante do Pai, através do Filho, pelo Espírito, clamamos Abba Pai, clamamos Abba Pai. Diante do Pai, através do Filho, pelo Espírito, clamamos Abba Pai, clamamos Abba Pai. Diante do Pai, através do Filho, pelo Espírito, clamamos Abba Pai, clamamos Abba Pai. Diante do Pai, através do Filho, pelo Espírito, clamamos Abba Pai, clamamos Abba Pai, clamamos Abba Pai, clamamos Abba Pai, clamamos Abba Pai. Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Prazer eu poder estar aqui para compartilhar um pouco da palavra. Eu quero poder ser usado por Deus nessa oportunidade de poder falar. Eu sei que eu vou falar de um assunto que não é muito comum, embora a gente tenha visto e ouvido muita gente falar sobre sacerdote, falar sobre sacerdócio. A gente mesmo tem falado sobre isso bastante aqui na comunidade, mas eu gostaria de compartilhar com vocês, nesse período que a gente tem aqui para falar, um pouco sobre o que é esse sacerdócio, um pouco do que é a gente ser sacerdote. É bem verdade que eu não vou me aprofundar nisso, até porque eu não sou especialista, mas eu quero usar dessa oportunidade para falar sobre aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração e aquilo que Ele tem me impactado sobre esse assunto. Sabe, é muito mais profundo do que a gente ouvir falar que eu ser sacerdote na minha casa, eu preciso cuidar da minha esposa, eu preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso cuidar da minha própria vida, eu preciso ministrar o Senhor. Então ele é um pouco mais profundo do que a gente está acostumado. E eu queria aproveitar e compartilhar isso com vocês,
mas que vocês, assim como você tem recebido todas as mensagens que a gente tem ouvido nesses 4 anos, que não seja só mais uma mensagem. Nosso propósito aqui não é a gente vir trazer nenhuma mensagem, nem mais uma palavra de conforto ao nosso coração, até em função do que a gente tem vivido nesses dias, mas são fundamentos que tudo que nós temos ouvido nesses dias, por todos aqueles que sobem na plataforma para falar, de alguma forma eles estão trazendo alguma coisa para construir algo dentro de nós, sabe? Eles estão dando aquilo que eles estão vivendo. Tem muitas coisas que a gente fala que muitas vezes a gente ainda não viveu, mas é um desafio, é algo que está nos encorajando, é livros que a gente tem lido, é a palavra que a gente vê e ouve e que nos encoraja para a gente continuar, para a gente prosseguir, para nos tornar cada vez mais parecido com Cristo. Então eu não vou ousar falar com profundidade porque, como eu disse, eu não sou especialista nisso, mas eu quero falar com vocês daquilo que eu tenho vivido, daquilo que eu tenho aprendido e daquilo que tem me impactado. Segundo, do que eu quero falar, isso tem sido um assunto que, na verdade, ele precisa ser tratado numa sala de aula. Ele precisa ser tratado num lugar como esse que a gente está aqui, com um grau de profundidade, para você entender, acompanhando através da palavra, através de livros, fazendo com que você entenda a profundidade do que é quando a gente chama ou fala que a gente é um sacerdote do Senhor. Ele é muito profundo e a gente trazer isso para a prática do nosso dia a dia. Por outro lado, como eu disse, eu quero comunicar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, sabe? A gente tem sido muito impactado nesse tempo com tudo aquilo que o Senhor tem ministrado, então eu quero aproveitar essa oportunidade e trazer essa palavra para te encorajar a permanecer nesse lugar. E diante de tudo que eu tenho ouvido, diante de tudo que eu tenho lido, o que tem me impactado é que a gente está muito aquém de ser esse sacerdote que a gente ouve, vê e lê na palavra. Sabe, o quanto a gente precisa se tornar sacerdote, o quanto isso é importante para o dia a dia nosso, o quanto isso tem um impacto na nossa vida. Quando nós nos posicionamos como sacerdote, isso tem um impacto direto nas nossas casas, isso tem um impacto direto no meio onde a gente vive, e isso tem um impacto principalmente na comunidade, na igreja. Então é muito importante que a gente absorva essa questão do sacerdócio e entenda a nossa posição de como ser sacerdote, mas não só isso, sobre tudo aquilo que tem sido ministrado aqui nesses últimos 4 anos. Então, só para a gente entender, nesses 4 anos ou nesses quase 5 anos que nós estamos juntos, a gente conseguiu evoluir um pouco em cima de todos os fundamentos que têm sido pregados. A gente não pode falar que a gente não evoluiu, né? A gente conseguiu pelo menos dar alguns passos em direção àquilo que a gente tem ouvido. As mensagens que a gente tem ouvido não são mais mensagens só para nós. Nós temos nos esforçado para nos tornar parte dessa mensagem. Cada um de nós, a partir do presbitério, a partir de cada irmão, né, a partir de todos que fazem parte dessa comunidade, o nosso propósito é fazer com que cada um de nós possamos nos tornar essa mensagem viva a partir do que a gente tem ouvido nesses dias. E nesses dias a gente está falando de 4 anos. Eu entendia que ser um sacerdote era cuidar da minha esposa, eu entendia que era cuidar bem dos meus filhos, ajudá-los na sua vida com Deus, na sua vida de oração, na sua vida devocional e muitas outras coisas. Sempre entendi isso por conta de tudo aquilo que eu recebi. Porém, quando você se aprofunda um pouco mais a respeito do sacerdócio, é onde eu pude ver o quanto nós ainda não entendemos esse nosso papel e nem a nossa responsabilidade como sacerdote. A gente ainda não conseguiu entender. Esta responsabilidade, primeiro, ela passa pelo fato da gente ministrar ao Senhor, para depois eu exercer o meu sacerdócio. Como esposo, como pai, como filho, primeiro eu tenho que aprender esse processo. E de tudo que eu vou falar, só para você deixar como pano de fundo,
Se você quiser entender mesmo, você vai precisar ler Levítico. Você precisa pegar o livro de Levítico, que é algo que a gente olha ali, muitas vezes a gente lê e passa por cima de tudo, começa a falar de sangue, de matar, de sacrificar, e aí a gente não entende, e aí a gente precisa voltar um pouquinho, se debruçar em cima de Levítico, começar a ler Levítico com calma, buscando entendimento, buscando a revelação do Senhor, para a gente poder entender a posição do sacerdote, a ação do sacerdote e qual que era o papel dele no meio do acampamento e no meio do povo de Deus. Para a gente poder entender, quando a gente fala que a gente quer se tornar um sacerdote e exercer o nosso sacerdócio. Você vai ver lá depois que existe um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque que precisa ser restaurado no nosso meio. E é algo que custa e que não vai ser tão fácil da gente poder restaurar dessa maneira. Então eu quero, a partir daqui, encorajar cada um de vocês a entender um pouco mais sobre isso, se debruçar sobre isso, trazer essa questão de sacerdócio e de sacerdote para a sua vida, para que você se torne um sacerdote. Vou dar alguns textos para você marcar, depois você lê isso com calma, mas leia também Levítico. Você vai encontrar, falando sobre sacerdócio, também em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 9. Você vai encontrar no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 a 6. Você vai encontrar em Êxodo, capítulo 19, versículo 1 a 8. E no livro de Isaías 61, capítulo 6, tá? Então você pode ter esses textos como base para você poder se debruçar um pouquinho e ler sobre essa questão do sacerdote. Eu quero falar sobre 4 características só a respeito do sacerdote. Ele é muito profundo, como eu disse, mas eu quero parar em cima de 4. E em cima desses 4 pontos, que são características, na verdade, de um sacerdote, que é o que eu quero falar com você, para você ser encorajado a olhar à luz de tudo aquilo que vai ser falado, olhar isso, fazer uma reflexão, ver o quanto de fato você está se adequando à questão da palavra, o quanto a gente tem sido obediente a essa questão da palavra. Eu vou falar sobre esses 4 pontos, essas 4 características. A primeira é a questão do sacrifício, a segunda é a questão da obediência, a terceira é você esperar em silêncio, e a última, para a gente encerrar, como o sacerdote é, assim é o povo. São esses 4 pontos que eu quero tratar. Para a gente começar a nossa conversa, eu vou começar falando de sacrifício, que você pode usar como base Levítico capítulo 8, do versículo 11 ao 15. Então, só para a gente começar a entender. Quando nós estamos falando de fazer sacrifício, a gente não está falando de fazer sacrifício mais de animal nos templos. A gente não está mais tratando sobre isso. Em função de pecado, em função de oferta pacífica que era feita, quando você lê Levítico, você vai ver todo esse contexto em função da época. Hoje a gente está falando de um novo templo que somos nós. Então é onde a gente começa a entender o sacrifício, mas a gente começa a entender que esse templo hoje somos nós. O sacerdote, ele sacrificava, e no meio de todo aquele sangue, só para a gente entender o contexto de Levítico e onde tudo isso tem a ver com a gente, para nós começarmos a entender, ele sacrificava, e no meio de todo aquele sangue, o sacrifício e o sacerdote se misturavam. O sacerdote e o sacrifício haviam se tornado um. Se você ler Levítico, você vai ver lá que, enquanto ele sacrificava, ele tinha que degolar o animal, pegar sangue, aspergir sangue, oferecer aquele animal como oferta de pecado ao Senhor, e aquilo era dia e noite. Então era uma carnificina que muita gente quando lê Levítico acaba não continuando a ler ou pula, porque não consegue entender aquilo que estava acontecendo. E aquilo era importante para a gente entender. Era importante você entender qual é a questão do sacrifício, por que os animais precisavam ser sacrificados. Então o sacerdote tinha esse papel. Outro ponto, quando você vai ler Levítico e vai ver quando os sacerdotes são ordenados, a gente vai ver lá que
ele estava exposto à nudez, ele ficava nu com a sua família, com todos aqueles que eram chamados para ser sacerdote, como eram os filhos de Arão, no caso de Moisés, que a gente viu lá. Ele ficava nu perante toda a comunidade, com todas as suas partes expostas, e aí, conforme Deus orientou Moisés, ele ia fazendo, colocando as roupas em cada um deles, conforme todo o ritual que Deus vai ordenando. Então era algo que era um ritual e que ele primeiro era exposto às suas vergonhas. Então a gente precisa começar a entender isso, começar a entender o grau de profundidade e o porquê Deus ia exigindo isso e o que o Senhor queria falar para aquele povo de Israel. E que o Senhor hoje vai falando conosco. Então, para a gente entender, como eu disse, a gente precisa ler Levítico e entender a posição do sacerdote, do porquê ele fazia esse sacrifício. E quando a gente fala de sacrifício, o que a gente precisa entender também? Quando ele sacrificava, o que ele colocava no altar era todas as entranhas dos animais. Era rim, era fígado, tudo que o animal tinha por dentro se colocava no altar para ser queimado. E aí tem um detalhe extremamente importante. A carne e a pele, ela era queimada fora do acampamento. É interessante você ouvir isso, né? E sempre tem um porquê. Deus não tinha nenhum prazer naquilo que estava fora do animal. A carne e a pele talvez para nós teria mais valor, mas Deus estava interessado no que tinha dentro. Talvez para nós a carne e a pele teria mais valor, mas para Deus o que tinha valor era o que estava por dentro. Trazendo para nós, para a gente entender nos nossos dias, isso mostra que Deus está interessado em quem nós somos por dentro e não na aparência externa que nós podemos mostrar para todo mundo. A obra interior de Deus no homem, nos lugares mais escondidos e nas coisas que nascem no interior, é que tem valor para Deus. Aquilo que é construído quando você está no secreto, aquilo que está sendo construído e gerado dentro de você quando você está gemendo, chorando, para Deus é que tem valor. Não é quando a gente está tentando mostrar para alguém algo que a gente tem para fazer para os outros. Para Deus o que é valorizado é aquilo que é construído com gemido e no secreto. Essas são as ofertas que agradam a Deus. Se oferecemos a nossa personalidade, se a gente oferecer a nossa sabedoria, se a gente oferecer a nossa capacidade carnal, é porque a gente não tem nada interior que possa oferecer para Deus. Eu vou repetir isso. Se a gente oferecer a nossa personalidade, se a gente oferecer a nossa sabedoria, se a gente oferecer a nossa capacidade carnal, é porque a gente não tem nada interior para oferecer a Deus. Então é importante a gente guardar isso no nosso coração, que tudo isso faz parte da característica de um sacerdote, que a gente falou somente a respeito do sacrifício, que é uma das primeiras ações que ele tem enquanto ele serve a Deus, quando você olha a luz de Levítico. As ofertas que a gente chama aprazíveis para Deus são aquelas que são geradas na profundidade no nosso interior. Quando nós suportamos os sofrimentos, quando nós suportamos a vergonha da cruz, quando nós somos humilhados, são essas ofertas que agradam a Deus. Poucos estão interessados em aceitar esse tratamento de Deus no lugar secreto. Nem todo mundo está interessado nisso. Nem todo mundo está interessado em sofrer no secreto sem que ninguém esteja vendo. Muitos estão interessados no aplauso, no reconhecimento, mas o sacerdote, de fato, quando oferecia para Deus, ele oferecia aquilo que estava dentro dele, não aquilo que estava fora, que todo mundo podia ver. Um verdadeiro sacerdote é alguém que possui um depósito de uma obra interna de Deus no lugar secreto, que foi gerado em meio ao sofrimento e em meio à dor. Eu vou repetir, um verdadeiro sacerdote é alguém que possui um depósito de obra interna de Deus no lugar secreto, que foi gerado em meio à dor e em meio ao sofrimento. Isso só é conseguido, você só consegue se transformar nesse sacerdote e oferecer algo a Deus e gerar um depósito de algo para oferecer ao Senhor
nesse lugar. É nesse lugar secreto que a gente consegue gerar isso. A gente não vai conseguir gerar um depósito dentro de nós de obras para a gente oferecer ao Senhor se a gente estiver envolvido no nosso dia a dia, na correria, na preocupação com relação à pandemia, com todas as outras coisas que estão ao nosso redor. A gente vai conseguir gerar obras dentro de nós quando de fato a gente estiver num secreto sozinho com o Senhor. Por isso que você ouve a gente falar muito aqui, de você ter um tempo com o Senhor, de você estar na audiência de um só, de você vir para a sala de oração, de você poder se dedicar ao Senhor, de você poder colocar a tua vida nesse lugar. É nesse lugar que as coisas são geradas. É nesse lugar que você vai ver o Senhor gerando alguma obra dentro de você. E quando você tiver que oferecer ao Senhor, você está oferecendo aquilo que está sendo gerado lá dentro, não aquilo do lado de fora que todo mundo vê. Do lado de fora, todo mundo pode olhar para mim e falar que eu sou perfeito, mas o Senhor sabe de fato as minhas falhas, os meus erros, os meus pecados, e eu tenho que oferecer isso a Ele. E isso tem que ser gerado nesse lugar. Não tem outro lugar a não ser no lugar secreto para você gerar e construir um depósito de obras para você oferecer a Ele como um sacerdote. Então esse é o primeiro ponto de uma característica de um sacerdote que fala sobre o sacrifício. O segundo tem a ver com a obediência. Está lá em Levítico capítulo 8, versículo 22 e 23. O que a gente precisa entender quando você lê Levítico, que Moisés foi fiel a Deus em todos os detalhes que Deus pediu para ele. Quando Deus foi orientando Moisés a ordenar o sacerdote, os filhos de Arão, a todas as outras coisas que Moisés teve que fazer, veja que até na construção do tabernáculo, tudo foi feito com detalhe. Tudo foi dado com detalhe e Moisés foi fiel a cada um desses detalhes. Isso significa obediência. E obediência é uma marca que a gente tem que ter, é uma outra marca do sacerdote. Ele transmitia para o povo exatamente aquilo que Deus tinha falado para ele. Ele não acrescentava nenhuma vírgula. Então isso tem que, quando a gente lê isso, nós precisamos entender que Moisés agia dessa forma não só para mostrar para Deus que ele era obediente, mas se ficou escrito para nós, se esses detalhes da obediência Moisés cumpriu, é para que a gente pudesse olhar hoje e falar o quanto Deus valoriza e se agrada com a questão da obediência. A gente vai entender um pouquinho mais isso. Hoje, nós misturamos um pouco o que Deus fala com a nossa vontade. Então a gente sabe qual é a vontade de Deus, mas a gente mistura um pouco com a nossa vontade. Então é onde a gente começa a entrar em conflito, é onde a gente não consegue entender muitas coisas, porque a vontade de Deus já foi definida. E nós temos que nos submeter a ela, e aí a gente tem a dificuldade de submeter essa vontade, porque além da vontade de Deus, a gente mistura com a nossa. E é onde a gente cai dentro de todas essas, desse conflito existencial, é onde a gente não consegue sair dessa posição que nós estamos para entrar na posição de Deus, é onde começa a gerar todo esse conflito na nossa vida e a gente começa a ter dificuldade na questão de obediência. Para o povo de Israel, o primeiro mandamento que eles receberam foi: ouve, ó Israel, ouve Israel. E aí, existe uma palavra em hebraico que chama Shema e Shemar. Ouvir é obedecer, obedecer é ouvir. Tem judeu que anda até hoje com um simbolinho escrito assim, ó, Shema, Shemar. A única diferença dessas duas palavras em hebraico é um R, que é ouvir e obedecer. Então, para o povo de Israel, ele precisava ouvir e obedecer a Israel, as palavras de Deus. Enquanto Deus não for Senhor de tudo que nós somos e fazemos, na contramão da nossa disposição natural, ele não terá um sacerdote. Eu vou falar de novo só para você gravar. Enquanto Deus não for Senhor de tudo o que nós somos, que vai na contramão da nossa disposição natural, o Senhor não terá um sacerdote. Eu não serei um sacerdote. Se eu não deixar o Senhor ser Senhor em tudo, nós não somos sacerdote. Porque o sacerdote fazia exatamente tudo aquilo que tinha que ser feito, que era ordenado para ele. Ele obedecia à risca.
Para ele sacrificar o animal, para você ter uma ideia, ele tinha que colocar a mão na cabeça do animal. Coloca a mão, vai lá e sacrifica. Vai o outro, ele coloca a mão. Então ele fazia tudo isso. Você imagina ele fazendo isso dia e noite. Colocava a mão no animal, degolava, oferecia e fazia todo o ritual. Imagina ele fazendo isso 24 horas do dia. Chegava uma hora que quando ele pegava o animal, o que era mais fácil ele fazer? Pegar já o animal ali, cortar, imolar e fazer o sacrifício. Não, mas ele fazia rigorosamente do jeito que ele foi ordenado. Ele tinha que pegar aquele animal. Você vai ler em Levítico, coloca a mão na cabeça. E todos os textos vai estar assim, ó, coloca a mão na cabeça do animal, imola, sacrifica, pega as entranhas, asperge lá, coloca ali. Ele fazia isso exatamente. Isso era a vontade de Deus e ele cumpria exatamente o que ele tinha que fazer. Então isso é para a gente poder trazer para os nossos dias e nós podermos entender isso. O sangue que era colocado nos pés do sacerdote quando Moisés foi ordenar os filhos de Arão, só para a gente entender, e quando ele foi consagrado, sugere um controle divino sobre essa direção da nossa vida. Então o sangue era colocado no pé do sacerdote na hora que ele estava sendo ordenado. Aquilo sugeria que ele ia ser controlado por Deus de tudo aquilo que ele tinha que fazer como sacerdote. Hoje o sangue do nosso sumo sacerdote já foi derramado, e foi derramado no corpo todo de Cristo. Nós podemos hoje ser introduzidos como sacerdote se o Senhor estiver controlando nossas vidas. Então eu posso falar que eu sou um sacerdote se Deus estiver controlando a minha vida. Se a minha vida estiver de fato na mão do Senhor. Se a minha vida não estiver de fato na mão de Deus, eu não sou um sacerdote. Ele não está me controlando. Eu é quem controlo. O sacerdote, ele fazia exatamente aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Então veja que o que a gente lê em Levítico não é só a instituição de um ritual para ofertas pacíficas, para oferecer animais em função do pecado do homem, mas o que está escrito ali é para mostrar para nós que ou o Senhor controla a nossa vida como um todo, ou a gente não se torna esse sacerdote que a gente quer. É muito sério o que a gente está ouvindo, é muito sério o que a gente tem ouvido do Senhor nesses dias. Se Ele não estiver controlando você, toda a sua tentativa de agir como um sacerdote é em vão. Se Deus não estiver te controlando, se a tua vida não estiver nos pés do altar, tudo que você tentar fazer é em vão, porque você não está agindo como um sacerdote. Deus não vai te ver como um sacerdote. Obediência é uma das marcas do sacerdote. Ele era fiel naquilo que ele tinha que fazer. Amém? Esse foi o segundo ponto de característica que eu gostaria de falar sobre o que realmente é uma característica de um sacerdote. O terceiro ponto, ele fala sobre a gente esperar em silêncio. Está lá em Levítico capítulo 8, do versículo 35 e 36. Mais uma vez a gente vai ver Moisés sendo fiel ao que Deus queria que ele fizesse. Será que conseguimos ficar 2 horas com o Senhor no secreto? Isso é esperar em silêncio, aguardar em silêncio. Então nós temos que responder, será que a gente consegue ficar 2 horas no secreto com o Pai? Será que a gente consegue andar 40 anos no deserto aguardando a terra prometida? Será que a gente consegue andar e aguardar até 99 anos à espera de um herdeiro como Abraão aguardou? E depois de todo esse tempo, ainda oferecer o teu filho como sacrifício porque Deus pediu o filho da promessa? Será que a gente consegue nessa espera? Essa espera é uma marca também do sacerdote. Existe um anseio no ser humano de fazer a obra de Deus. Porém, esta obra pode produzir efeitos eternos que não são, na verdade, uma obra pura do sacerdote. Porque a gente vai tentar fazer a obra conforme a nossa vontade. Então não é uma obra que o sacerdote puro faz. Porque a gente vai colocar ali a nossa vontade. O tempo de espera é o tempo de preparação, é um tempo de morte, é um tempo de submissão,
É um tempo onde nós vamos ser esmagados em nossas vontades para a gente aprender a vontade de Deus. Estamos interessados em passar por esse tempo? A gente está interessado de fato em passar por esse tempo? O tempo de espera que custa para a minha vida, custa para a sua, custa como vocês têm ouvido, custa tempo, custa força, custa recurso. Nós estamos passando num processo de transição de um local físico para o outro. Tem custado para poucos, mas deveria custar para muitos. Deveria custar para toda a comunidade, mas está custando para meia dúzia. Então isso também nos chama a atenção do quanto a gente está disposto a obedecer, de quanto nós estamos dispostos a esperar no Senhor e nos submeter a essa vontade dEle. Tudo que está sendo construído não por uma ou duas pessoas, mas está sendo construído por uma comunidade. Não está sendo construído por mim, não está sendo construído pelo pastor Fábio, não está sendo construído pelo presbitério, não está sendo construído pela mídia, não está sendo construído pelos meninos da adoração, não está sendo construído pelo Caio com relação à sala de oração, ao crescendo em oração, não está sendo construído só pela escola princípio e fim, está sendo construído pela comunidade. Por isso, quando a gente fala de aliança, nós temos que começar a entender de fato o que é aliança. Para a gente entender se de fato nós estamos aliançados com tudo que está sendo construído por Deus nesses dias, nessa comunidade, e se nós estamos interessados de fato a nos envolvermos de tal forma que vai custar tudo para nós. Então esse tempo é um tempo onde a gente vai passar por tudo isso. É um tempo onde a gente vai passar por todo esse tempo de dor para ser esmagado nas nossas vontades, para que a gente veja a vontade de Deus aparecer. Os irmãos de Atos 2 passaram por esse tempo e o Espírito Santo veio e revestiu cada um deles conforme Deus tinha feito. João, depois de 18 anos no deserto, saiu para pregar as boas novas e anunciar o arrependimento, que o reino de Deus estava próximo. Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto, se preparando para algo que era maior do que a vontade dele. Nesse tempo de espera, tudo em nós precisa morrer. No tempo que nós estamos esperando nesses 4 anos o Senhor fazer algo, nós só temos uma palavra: nós estamos morrendo a cada dia. Cada um de nós aqui estamos num processo de espera morrendo. Nós não estamos num processo de espera aqui só para ver o tempo passar, para ouvir uma palavra, para ver algo acontecer de bonito, para a gente sair de um prédio e vir para outro maior, porque a gente achou esse daqui mais bonito do que o outro. A gente entrou num tempo, nesses 4 anos, onde cada dia nós estamos morrendo para nós mesmos, para que a vontade de Deus aconteça. Nós já alcançamos o ápice disso? Ainda não. Mas a gente tem sido perseverante, a gente tem sido constante nessa morte. Nós abraçamos esse sofrimento, nós esperamos o Senhor a cada dia nos resgatar. Nós experimentamos cada dia a misericórdia do Senhor que renova cada manhã. Então é importante que a gente receba todas as palavras que a gente tem recebido, mas não só como mais uma palavra, mas com uma palavra de fundamento que venha desafiar você a olhar para você mesmo. O quanto você de fato tem morrido para você mesmo. O quanto de fato você quer realmente se transformar num sacerdote. Se existe algo em nós, ou se existe algum aspecto que desperta a necessidade de nós sermos ouvidos, de nós sermos aplaudidos, de nós sermos reconhecidos por homem, então o nosso serviço ele não é sacerdotal. Eu vou repetir. Se existe em nós algum aspecto que desperta a necessidade de você ser ouvido, de você ser aplaudido, de você ser reconhecido pelo homem, então o nosso serviço não é sacerdotal. O foco de Deus
está em quem somos, não no que fazemos. Se o que fazemos não flui de quem somos, então o que nós fazemos não é apostólico. Eu vou repetir para você gravar. O foco de Deus está em quem nós somos, não no que nós fazemos. Porém, se o que nós fazemos não flui de quem nós somos, então o que a gente faz não é apostólico. É muito sério isso. Guarda isso no teu coração para você meditar. O quarto e último ponto diz o seguinte: como o sacerdote é, assim é o povo. E eu quero que você grave bem o que a gente vai falar agora nesse último ponto, para você entender. Nós precisamos um do outro. Todos nós somos capazes de ceder ao desejo de uma glorificação pessoal, de um aplauso, de um reconhecimento. Por isso, eu preciso que você toque a minha vida quando você detectar os primeiros sinais de tendência pecaminosa na minha vida. Nós precisamos um do outro. E você precisa me tocar toda vez que você enxergar, identificar ou reconhecer alguma coisa pecaminosa que vai acontecer comigo. Você precisa vir e tocar na minha vida. Veja que o quanto é importante nesse sentido as nossas reuniões nas igrejas, nos lares. Veja o quanto ela tem importância. A gente não está falando de uma reunião que a gente vai lá para a gente discutir futebol ou tratar de outro tipo de assunto, embora isso possa acontecer quando a gente tem o nosso período de comunhão. Mas entenda que ela é muito mais profunda do que a gente imagina. Nós precisamos entender isso. A gente precisa entender que quando nós vamos para a nossa igreja nos lares, é a nossa oportunidade de abrir o nosso coração, de entender que ali há uma mesa segura, onde você precisa abrir o teu coração, onde você tem visto o líder falar para você: abra o teu coração, se exponha. É ali que você vai poder abrir o teu coração e falar dos seus problemas, das suas dificuldades, para que um possa suportar o outro, para que quando nós sairmos dali, um possa orar pelo outro. É ali que você vai conseguir fazer isso. Nos nossos ajuntamentos, quando a gente estiver liberado para fazer isso, a gente não vai conseguir fazer. Porque aqui é um ajuntamento de pedras vivas, nós vamos estar juntos para adorar o Senhor. Nós não vamos ter tempo aqui para poder fazer isso. Mas lá na igreja nos lares você vai ter tempo. É ali que você precisa usar aquele espaço para rasgar o teu coração. Quando nós nos reunimos nas igrejas nos lares, o processo é um processo de amadurecimento, de crescimento, de conhecer o Senhor e de nos tornarmos parecidos com Ele cada dia mais. Veja o quanto é importante essa questão do sacerdócio, que assim como o sacerdócio é, o povo é parecido com ele. Ao longo da história, você vai ver a questão do declínio do sacerdócio e o quanto ele perdeu o propósito dele. O pior de toda essa história foi o que aconteceu com o nosso Messias em Israel, o nosso sumo sacerdote. Ele foi tratado e morto pela mão da classe sacerdotal da época. Quando um sacerdote perde a sua visão ou ele cai em declínio, todo o povo também sofre. E a pior delas é o que a gente falou aqui. O Messias foi tratado e morto pela classe sacerdotal da época. Isso faz a gente pensar muito nas nossas vidas. Veja que a gente precisa um do outro, e o que eu preciso de Cristo está em você, e o que você precisa de Cristo está em mim. Então veja que nós precisamos um do outro, para que a gente possa continuar construindo tudo isso que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Veja, quando a gente fala dessa questão do declínio do sacerdote, ela é importante. Quando um sacerdote começa a se desviar, a nação também vai sofrendo e vai cair em declínio. Traga isso para a nossa vida quando a gente fala que a gente quer ser sacerdote da nossa casa,
quando a gente precisa ser um sacerdote do nosso lar. Quando você, como sacerdote, começar a se desviar dos propósitos de Deus, a sua casa vai entrar em declínio. Então, a palavra para você é o seguinte: mantenha-se ligado ao corpo, porque Deus não vai fazer nada fora da igreja. Eu quero encerrar essa nossa conversa. Eu falei com você 4 pontos, que são 4 características de um sacerdote, mas eu quero falar para você e encerrar essa nossa conversa lendo um trecho de um livro que fala sobre os fundamentos apostólicos, e ele vai tratar sobre o chamado do sacerdócio. E aqui eu quero que você grava bem. Depois, se você quiser, você pode comprar isso lá na Arauto, no site da base, tem lá. Mas veja que antes de nós sermos sacerdote da nossa casa, a gente precisa entender o que a gente vai ler aqui para a gente poder exercer o nosso sacerdócio. Ele vai dizer assim, ó: precisamos do ministério de pessoas que, primeiro, sacrificam sua carne, suas ambições, sua vaidade, seus medos e ganâncias. Isso é o chamado de um sacerdote. Bem como sacrifique suas mensagens agradáveis aos homens. Precisamos de homens que tenham um coração que suporte as cansativas exigências de Deus e que se submetam aos dolorosos tratamentos. Precisamos de homens que estejam preparados para ver o sangue sendo derramado e a carne golpeada, se contorcendo, debatendo e tentando respirar, que é o processo que o sacerdote via quando ele sacrificava o animal. Precisamos de homens firmes e inabaláveis, que sejam entregues à morte, que estejam dispostos a sofrer a reprovação e a vergonha de suas partes internas sendo expostas, que é o que acontecia quando o sacerdote era consagrado no meio da congregação. Homens assim são raros. Eles são sacerdotes de Deus e somente eles serão qualificados para manejar a espada de Deus, santificada pelo sangue. Somente eles têm a disposição e o absoluto destemor necessário para cortar a carne do povo de Deus e expor as partes internas e escondidas no nosso ser, de ferir a carne e de deixar o sangue jorrar. Só esses homens, com essas características, que se submeteram a esse chamado, a essas características desse chamado para ser sacerdote, é que vão poder exercer de fato o seu sacerdócio. Então, queridos, eu quero deixar essa palavra com você. Não sei se ela demorou muito tempo, mas eu espero que você ouça essa palavra, veja novamente, coloque um fone de ouvido para você aprofundar naquilo que foi falado. Tenha interesse pelo livro de Levítico, leia o livro Fundamentos Apostólicos, se interesse pela essa questão do sacerdócio, porque ela diz diretamente a nossa vida. Ela tem um impacto direto na condução de como eu vou agir com relação à minha casa, minha esposa, meus filhos, a igreja. Mas primeiro ela passa por todos esses pontos que a gente falou aqui. Passa pela questão do sacrifício, da obediência, da espera no Senhor, e isso faz com que, assim como eu sou um sacerdote, assim é o povo. Assim como eu me coloco como um sacerdote, as pessoas que estão do meu lado vão andar igual. Se eu exercer o meu sacerdócio corretamente, então aqueles que estão sobre a minha tutela, que é a minha família, vão andar corretamente. Se eu declinar como sacerdote, a minha família vai declinar também. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande perante o Senhor. Tá bom? Deus abençoe cada um de vocês
e que o Senhor traga graça, abençoe, derrame sobre você todo o entendimento. Quando você for ler Levítico, quando você for se debruçar para entender um pouquinho mais sobre o sacerdócio, que o Espírito Santo traga revelação ao seu coração, tá bom? Deus abençoe e fica com Deus. Amém.